Gente querida do terror Nadina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. Onde fica a fronteira, o limite máximo entre a realidade e a ficção? É complicado, né? Porque também tem a tese que a ficção imita a realidade. Uns dizem o contrário, que a realidade inspira a ficção. Todos têm a consciência que ficção não existe. É algo criado, inspirado, sabe lá no quê. O difícil é mensurar o que é real e o que habita o imaginário. Complicado, porque conhecemos muito pouco, né, da massa encefálica, que é o símbolo da matéria para a perspicácia, a percepção, a energia, ou seja, a soma de tudo que somos e estamos longe de entender. Só que algumas pessoas, nem todas, em determinada fase de sua vida, batem de cara, vivendo algo que para elas é uma história de ficção, ou até então era. Bom, eu sei que agora, nessa minha introdução, é difícil entender aonde eu quero chegar. Por isso eu peço que assistam o vídeo até o final. Aí poderão tirar suas conclusões. Assistir até o final será bom para você, que vai entender cada detalhe. E também é bom para nós, porque precisamos de minutagem. Quanto mais o vídeo for assistido, melhor é o recado dado à plataforma que o conteúdo é bom e que segura a visualização. Então a gente sabe que pode contar com o apoio, porque vocês são os nossos inscritos queridos, que não nos abandonam nunca. E aproveito inclusive para novamente convidá-los para serem membros, para se associarem à Confraria Nadina. R$ 4,99 por mês, que não vou dizer que é pouco, é muito, porque essa noção de quantia depende do que a gente tem no bolso. Sabemos que temos pouco a oferecer em troca, porque o canal ainda é pequeno. A única vantagem, a única forma de agradecer, de dar o diferencial, é um vídeo extra somente para membros toda quinta-feira às 19 horas. Então, venha ser sócio da nossa confraria. Mas se por alguma razão não quiser ou não puder, mesmo assim seremos eternamente gratos com o apoio que estamos recebendo até hoje, que é muito importante. Você se inscreveu, você comenta, você compartilha, você deixa o like. Você faz parte da família Nadina, que para nós é relevância inimaginável. A opção de ser sócio da confraria não diminui em nada o valor que nós damos a cada um dos nossos inscritos. Senhor Romário, o meu nome é João. João Carlos. Joãozinho para os íntimos, para os amigos. Eu tive aquela vida normal de família cristã. Esse detalhe é muito importante dentro do contexto do que eu começo a relatar. Minha família é da Igreja Católica Apostólica Romana. Respeito tudo que meu pai e minha mãe me ensinaram. Mas no decorrer da minha fase de crescimento, maturação, eu comecei a ver, vamos dizer, religiões, dogmas, doutrinas de uma forma diferente. Eu via que todas elas tinham algo bom. E a gente tinha que buscar o bom de cada uma. E claro que todas elas tinham o lado ruim, por serem administradas por seres humanos com fraquezas iguais às nossas. Então, eu continuei e continuo acreditando em Deus, sou cristão, acredito em Jesus Cristo, mas de uma forma diferente de muitos. Eu o vejo como o maior homem que esteve na Terra, um grande profeta. Mas segundo ele mesmo dizia, é meu irmão, tão humano quanto eu.
Claro, não vou entrar aqui no mérito de discutir religião, não. Eu cresci alicerçando a minha vida no bem, respeitando e procurando conhecer tudo que N religiões passam como verdade. E sempre vivi bem comigo mesmo. Porque, por definição, eu tenho religião. Se faz bem para a pessoa, deixa ela feliz, segura como um ser vivo e não prejudica ninguém, é válido que ela seja feliz. O mesmo vale para o estilo de encarar essa gaveta da vida muito importante que eu resolvi adotar. Aí cresci, fui batizado na Igreja Católica, cresci assistindo missa, fui até sacristão. Aí quando eu comecei a me sentir quase um adulto, passei a enxergar dogmas de uma forma diferente e segui meu caminho. Seu Romário. O Joãozinho sempre foi feliz, namorador, entendeu? Sempre em busca de aventuras, um jovem normal, cheio de hormônios. Até que eu conheci Natália. Aí Natália era diferente. Mas durante muito tempo eu ficava imaginando, mas o que ela tem de tão diferente das outras? Até que eu cheguei a uma resposta que esclareceu tudo. Natália era feita sob medida para mim. Perfeita. Para o Joãozinho. Com certeza para outros não seria tanto. O namoro correu rápido e resolvemos juntar os trapinhos. Juntar os trapinhos numa época que não era assim tão normal, sabe? Não éramos, e sabíamos que não seríamos chamados de marido e mulher. A sociedade até veria de uma forma, sabe, meio que discriminatória a Natália, mas ela estava pouco ligando também. O importante é que nós éramos felizes. Fomos morar juntos, criamos nossa vida conjugal, e não demorou muito, nasceu a nossa princesa, Ana Paula. Nós éramos muito felizes. Apesar das cobranças, poxa, vocês não vão casar, agora que a menina nasceu, ela precisa ser filha de um lar construído dentro das regras de Cristo, aquela coisa toda. Não só dentro da minha família, mas na cidade como um todo, que era uma cidade pequena e dominantemente católica. E se não era católica, era evangélica, luterana. Então o casamento ainda era aquela separação, aquele divisor de águas entre uma vida abençoada e uma vida pecaminosa. Quando a Ana Paula começou a crescer, aí veio a outra cobrança. Batismo, batismo, batismo. Tem que batizar. Uma criança que não é batizada é pagã, sabe aquela coisa toda? E nós dizíamos que tínhamos decidido entre nós que Ana sim seria batizada. Mas nós esperaríamos ela chegar a uma idade que pudesse escolher em que religião ela queria o batismo, que religião ela queria seguir. Isso para os meus pais, que olha, os meus pais não eram os mais assim, beatos, fanáticos, mas era uma decepção. A vida foi correndo. Natália e eu trabalhávamos muito. Ana Paula ficava com uma senhora, a dona Flávia, maravilhosa, foi uma segunda mãe. A dona Flávia, sabe, é o que a gente chama mosca branca, que é tão difícil ter alguém que a gente coloque dentro da nossa casa, que além de cuidar da casa, que não é uma tarefa assim gigantesca, porque a casa era pequenininha, mas era um apoio para a Ana Paula. Então a dona Flávia cuidava da casa, fazia o jantar para receber um casal cansado e faminto, e cuidava da nossa filhinha. Era impressionante, ela lavava roupa, ela cuidava do jardim, era uma senhora sempre de bem com a vida, brincalhona, feliz por ter aquele trabalho, porque era perto da casa dela também, porque ela podia se desdobrar, enfim. Era uma vida tranquila. Ana entrou na escola,
estava feliz com a merendeira, falando dos amiguinhos. Que ia na casa da fulana, na casa da Beltrana, uma criança normal. E claro que, como nós não tínhamos tempo de levá-la e buscá-la na escola, contratamos um serviço de Kombi na época, do seu Silvio, um homem cuidadoso, conhecido. Uma vaga na Kombi do seu Silvio era disputada ali, no Laço, e nós conseguimos. Então tínhamos uma vida organizada e ganhávamos o suficiente, via muito trabalho, para bancarmos nossas despesas, principalmente pagar a prestação da nossa casinha, que podia ser pequena, mas o quintal era enorme e o plano, né, era pagar o banco e ir construindo, fazendo uma casa aos poucos maior. E é tudo muito bem. E Natália, de repente, se viu envolvida na festa de aniversário da nossa filhota. A Ana completaria 7 anos. Nossa! Contratou um buffet, sabe? Uma empresa. A Aninha pediu a decoração, ela queria ser a princesa, aquela coisa toda de criança. O buffet nos deu um orçamento para tantas pessoas, que só dava para a família. Aí tinha os conhecidos. Meu Deus, tinha as crianças, seria uma festa linda. Aí, cara, mas nós sabíamos que nossa filha merecia. Na semana estava muito agitada. E seu Romário, a coisa começou a ficar diferente. Um dia que eu cheguei em casa, eu era sempre o último a chegar, Natália estava nervosa, eu não entendi a razão. E ela disse que a dona Flávia estava preocupadíssima, porque ela estava vendo há várias semanas, no início ela não se incomodou muito, mas passou a achar estranho, um carro preto, uma caminhonete preta, com vidros escuros, que não dava a ver quem estava no interior. E a preocupação dela se tornou maior ainda, que numa dessas raras vezes ela olhou na janela e viu um homem sair da caminhonete. Disse ela que era um homem grande, vestido de preto, um terno preto. Sabe, aquela coisa assim bem nebulosa, que lembrava aqueles enlatados americanos, com a polícia, com o FBI, sei lá. E segundo Dona Flávia também, ela percebeu que os homens tiravam algumas fotos. Ela dizia que aquelas máquinas que eles tinham eram lindas. Porque na época a fotografia era diferente. As máquinas que, sabe, fotográficas que mais tinham no Brasil eram aquelas gigantescas, né? Ou era Canon, ou era Olímpicos, tinha Yashica. Mas ela dizia que as máquinas eram profissionais. Claro que eu fiquei preocupado. Pedimos para a Dona Flávia se tranquilizar, que nós iríamos ver. E numa determinada manhã, que a gente acordou mais cedo, porque como eu disse, né, organizar o aniversário da nossa menina estava tomando o nosso tempo. Mas a Natália me chamou, vem ver. Aí eu olhei na janela, o tal carro. Porque normalmente eles apareciam depois que a gente saía, pelo que Dona Flávia tinha falado. Mas, por alguma razão, nós atrasamos. Eu não pensei 2 vezes. Estrategicamente, eu saí pela porta dos fundos, dei a volta no terreno e fui por trás deles. Só que quando eu estava chegando na caminhonete, ele deve ter me visto pelo espelho, ele acelerou, mas assim, gritando o pneu. Claro, eu tentei correr, chamei, mas foi a razão para ficar alerta. E eu fui na polícia. Fui na polícia. Dei a queixa, fiz o BO. Eles perguntaram se eu tinha algum inimigo. Eu digo não. Se teria alguma razão. Eu digo não. Se eu possuía algum valor na casa que chamasse a atenção. Eu digo não. Eu sou um Zé Ninguém. Ou um João Ninguém. Não. Eles ficaram assim meio céticos. Mas disseram que iam investigar. E realmente passou alguns carros da polícia lá em casa. A coisa começou a piorar quando o professor Heleno, ele era um homem assim de seus 40 anos, um homem sóbrio, um homem que estava sendo muito elogiado na escola porque ele tinha vindo transferido há pouco tempo, mas que fazia um trabalho
esplêndido. Nossa, a Ana adorava o Heleno. Porque ele era aquele professor que lidava com todas as idades. Então ele era sério, brincalhão, ele sabia se impor. Na hora de brincar era um palhaço, na hora de falar sério as crianças obedeciam. E tinha um conhecimento gigantesco da profissão que abraçou. E Heleno me chamou na escola. Aí quando eu fui, ele disse que eu deveria ficar preocupado, prestar muita atenção, que ele estava desconfiado da atitude de um carro preto. E principalmente com relação a Ana Paula. Que num certo dia, ela saindo da escola, uma mulher saiu daquele carro, foi em direção a ela, ele viu as duas conversando, a mulher toda sorridente, Ana feliz ali, e aí ele saiu para querer saber quem era aquela mulher, que era uma estranha. A mulher, quando viu, entrou no carro e foi embora, ele desconfiou. Seu Romário, a coisa estava ficando estranha. Aí falamos com o seu Silvio da Kombi, olha, toma cuidado. Ele, não, eu ainda perguntei, você viu alguma coisa? Não, nada, nunca vi nada dentro da rotina. Aí eu digo, ó, quando chegar, entrega a menina para dona Flávia. Não, claro, seu João, sempre faço isso, não tem. Mas claro, a gente não trabalha tranquilo, tinha alguma coisa errada. Que raios de gente era aquela? E até então eu achava que eles estavam de olho na minha casa. Vai saber o motivo, mas com esse relato do professor, a coisa começou a ir para o lado da minha filha, e já era complicado. Seu Romário. Até a organização da festa de aniversário ficou em segundo plano. Natália não queria mais ir trabalhar. Eu digo, não, vamos levar isso com calma, vamos fazer. Aí eu pensei em contratar até um segurança para minha menina. A cabeça da gente. Só que, seu Romário, aconteceu. Eu estava no trabalho, Natália ligou desesperada para mim, chorando, disse para eu ir para casa, para eu chamar a polícia para eu ir para casa. E ela dizia, Ana, pelo amor de Deus, nossa filha, Ana, eu não sabia o que era. Bom, simplesmente deixei tudo, fui para casa, cheguei lá, estava a polícia, estava a Kombi do seu Silvio. E o pobre homem nervoso, dizendo, eu não tive culpa, eu digo, mas, sabe, eu não conseguia entender. Ele falou que estava vindo na rota. Aí tinha uma obra, sabe? Uma obra da prefeitura, um caminhão da prefeitura, um caminhão pequeno. E tinha 2 homens trabalhando e estava interrompido. Aí ele parou e até disse, mas que falta de sorte, eles interromperam, eles colocaram o cavalete ali no meio, justamente na hora que ele chegou. Aí ele botou a cabeça para fora assim para dizer, para pedir, deixa eu passar, eu tô com criança, é escolar, é rapidinho. Aí um dos homens se aproximou dele e o outro foi para o lado da Kombi. De repente aquele foi em direção a ele, botou a mão, segurou um naca do mundo, segurou o braço do velho assim e disse, não faça nada por seu bem. Fique tranquilo, nada de ruim vai acontecer, mas colabore. Aí disse que o outro homem abriu a Kombi, pegou a Ana Paula, um carro encostou, bem cinema, pegaram a menina, o carro foi embora, eles tiraram o cavalete e mandaram o seu Silvio lá. Seu Romário, raptaram a nossa filha. Claro que a polícia foi chamada, eu já estava revoltado com o delegado, falei umas bobagens para ele, que você disse que ia cuidar da minha filha, que cuidado, você não levou a sério. Meu pai já dizia para eu me acalmar, que não era por aí, sabe aquela coisa toda? Foi horrível. Aí foi que o delegado falou, olha, a gente não pode ainda tirar conclusões, para mim é um sequestro. Eu olhei, é mesmo? Aí ele não gostava muito da minha ironia, disse, João, se acalma. Primeiro tinha essa folga toda porque a gente tinha sido amigo de infância. Se acalma, eu sei, a tua situação é terrível, eu sei. Eu falei, você não sabe de nada, porque não é sua filha. Aí ele berrou, tu pensa que eu trabalho nisso aqui desde ontem? Tu não me conhece? Porra! Deixa eu trabalhar. Colabore, pelo amor de Deus, colabore. Nós vamos encontrar a tua filha. Claro, aquela primeira noite ele falou que deixaria um carro ali, na frente de casa, e que montaria uma equipe,
Porque, tradicionalmente, quando isso acontecia, os sequestradores entravam em contato 24 horas depois, 48 horas depois, porque eles usavam essa espera da família como pressão psicológica. Então que nós teríamos que ter paciência. Eu acho que trabalhar, nem pensar. Nem pensar. Os meus patrões, como os patrões de Natal, entenderam a situação, se colocaram à disposição, a cidade toda foi aquela comoção. E nós sabíamos que, segundo nos informaram, os próximos dias seriam tensos. Só que, seu Romário, foi a polícia sair de casa, foi o delegado ir embora com seus ajudantes, com seus técnicos, com isso, foi seu Silvio ter seguido o seu caminho. Toca o telefone. Toca o telefone, eu corri e atendi. Uma voz grave de homem. João. Quem está falando? Quem está falando? Vocês pegaram minha filha? Cadê minha filha? O que vocês estão fazendo com a minha filha? Eu estava assim, imagina. Ele disse, João, escute. Fique tranquilo. Sua filha está bem. Sua filha está em boas mãos. Sua filha está protegida. Eu dizia, protegida do quê? O que você faz, João? Não chame a polícia. Pegue o seu carro agora, saia e venha até o centro da cidade, em frente ao Banco Tal, ele falou, e estacione ali. E aguarde. Eu falei, pac! Aí eu falei para Natália, o que você vai fazer? Você não pode sozinho, você não pode sozinho. Eu não posso chamar a polícia, não posso também, se eles dizem polícia, eu não sei o que eles querem. Aí de repente vem na cabeça, será que eles querem que eu participe de um roubo, que eu roube o banco para eles? Sabe aquela coisa assim, aquela loucura? Aí eu falei para Natália, eu vou, se eu não voltar em 1 hora, liga para a polícia. E explico o que aconteceu. E eu fui. Seu Romário, quando eu cheguei, estacionei o carro, não demorou muito, veio o tal do carro preto e a porta abriu. Eu entrei pela porta de trás. Eu estranhei. Tinha um homem e uma mulher na frente, outro homem atrás, mas não usavam máscara, não usavam nada. Aí eu entrei, aí a mulher, fique tranquilo, João. Você está nas mãos certas. Eu tentei perguntar quem eles eram, quem eles não eram. Aí eu disse, se acalme. Logo você vai saber o que está acontecendo. Sr. Romário, nós saímos dali, andamos alguns quarteirões e paramos na frente da igreja. E a igreja não era uma igreja de pátio aberto, não. Ela tinha uma cerca, um muro, para proteger os jardins e coisa. Quando nós chegamos ali, veio o padre Vicente, que era o vigário, a gente conhecia o padre Vicente. Ele abriu o portão, o carro foi até o fundo da igreja. Eu olhei aquilo, mas afinal, o que está acontecendo? Vamos descer, João. Aí descemos, quando eu cheguei, quando eu entrei na igreja, ali estava a Ana no meio de papéis, desenhando, pintando, na companhia de uma freira. Ela me viu, papai, veio, me abraçou. Eu digo, tudo bem, filha? Tudo, olha o que eu desenhei, ó, isso aqui é o senhor, isso aqui é a minha mãe, isso aqui... Eu estava meio em choque. Aí veio o padre Vicente, pediu que eu o acompanhasse, que deixasse a menina ali, que ela estava bem. Aí fomos até a casa paroquial. Tinha uma mesa enorme, uma espécie de escritório do vigário. E aí estava o casal, que sentava na frente. Eles se apresentaram. Os 2 homens eram padres e a moça era freira. Eu olhei para eles e disse, eu não estou entendendo nada. Aí o padre Vicente disse, eles não vão dizer os nomes porque identificação é desnecessário. E se eles usassem algum nome, você poderia ter certeza que são falsos. Nem eu sei os nomes deles. Eu disse, mas padre, o que está acontecendo? Ele falou, deixe que eles expliquem. E veio a explicação. Segundo eles,
existia uma seita. Uma seita que trabalhava e preparava a vinda de um ser diabólico com uma missão do mal que a própria igreja não sabia detalhes, mas sabia que precisava ser combatido. A caça a essa seita para evitar o surgimento, o nascimento desse ser já acontecia há séculos pelos soldados da igreja. Aí que eu perguntei, vocês são soldados da igreja? São guerreiros da igreja? Mas o que é isso? A igreja tem soldados? O Padre Vicente falou, eles são franciscanos. Eles fazem a luta armada em defesa da igreja, seus dogmas e contra determinadas forças do mal. Aquilo ali para mim parecia ficção, mas o homem continuou. Anos atrás nós cercamos a seita, porque eles faziam o ritual do nascimento daquele ser em forma humana. Era uma jovem que ficou grávida, mas no seu útero ela carregava um feto possuído. O seu filho era apenas um envelope de um ser diabólico que iria sair do seu ventre, seria visto como uma criança normal, cresceria para cumprir a missão. Senhor João, nós interrompemos o processo. Aí a jovem freira disse, eu fiquei meio alarmada, não, fique tranquila, não é assim que funciona. A jovem mãe teve o seu filho, que nasceu saudável, lindo. Mas nós conseguimos neutralizar. Então a criança, no momento que seria possuída, ela foi protegida pela luz divina. E esse ser, ele foi blindado pelos seus seguidores. E ficou numa espécie de vida latente, com passo de espera. Eles sumiram. Só que esse ser, ele tem 7 anos para voltar a buscar um envelope. Eu olhei, tá tudo muito interessante, mas o que a minha família, o que a minha filha tem a ver com isso? Por que a minha filha? Ou vocês estão dizendo que o objetivo dessa seita é que esse ser tome o corpo da minha filha? Eles ficaram em silêncio. Eles me deram o tempo que eu respondesse a minha pergunta. Eu disse, mas não é possível. Por que a minha filha? Isso não existe, não tem porquê. Por que a minha filha? Foi quando a freira disse, por causa de uma triste coincidência. Seu João, o grande erro dos membros dessa seita, por isso nós conseguimos evitar que se concretizasse, foi que eles não se preocuparam em enfraquecer a resistência. Eles aprenderam com o erro e não irão repeti-lo. Então eles precisam que tudo aconteça num momento de fragilidade espiritual da espécie humana. Bom, eu cada vez entendia menos. Eu só queria perguntar, por que a minha filha? Aí ele falou, a sua filha nasceu no dia 8 de abril, às 9h27. Eu olhei para ele,
Poxa, agora eu não tenho certeza, mas é 8 de abril. Tá, mas o que tem a ver? A sua filha vai completar 7 anos, agora no próximo dia 8. Eu disse, sim, tá certo, tá, mas sabe aquela coisa assim, não... O senhor sabe que dia cairá 8 de abril? Eu falei, claro, sexta-feira. Eles me olhando. Sexta-feira Santa. Aí foi que eles disseram, entendeu? Eles precisam que a maioria esmagadora da população se sinta vulnerável, fragilizada, desprotegida. E nada melhor que o dia que eles imaginam que Cristo esteja morto. Aí eu digo, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Isso não tem lógica, isso não tem coerência. Eu falei, cara, eu não sou um profundo conhecedor, mas já frequentei igreja. Detalhes eu não sei, mas pelo que eu aprendi, a Sexta-feira Santa não é uma data fixa. Ela depende do período que aconteceu a Quaresma. Ela depende do Carnaval. Isso cada ano é uma data. Poxa, isso é uma crença, é algo criado pelo homem, não existe uma data fixa. Foi o que o padre Vicente disse. Você está certo, meu filho. É uma crença humana. É algo colocado como verdade que os cristãos aceitam. Então, independente de ser ou não a data em que Cristo foi crucificado, para os seus seguidores, é a data que ele está morto. Eu parei. A freira perguntou se eu queria um tempo para respirar, para me acalmar. Eu digo, não, nós não temos tempo, não. Mas eu não estou entendendo. Por que vocês raptaram minha filha? Foi o que eles disseram. A data está se aproximando. Então, com a gente aqui, na fortaleza das muralhas da casa de Deus, será mais complicado para que esse ser demoníaco entre. Porque os súditos estão por aí. O senhor não percebe, o senhor não conhece. Inclusive, o grande sacerdote chegou na cidade para preparar o ritual. Eu falei, mas que grande sacerdote é esse? Ele falou, é o novo professor da sua filha. Meu Deus, Senhor. Meu Deus. Eu não queria acreditar, mas tudo parecia muito coerente. Aí foi que aquele homem que veio sentado ao meu lado e pouco falava, e o mais velho deles todos, olhou para mim e disse, seu João, nós precisamos de reforços, porque só as muralhas, só a nossa presença pode não ser suficiente. Eles estão mais preparados, nós estamos enfraquecidos. E nada mais forte, não existe arma maior que na presença deles, às 9h27, na próxima sexta-feira, na hora que eles tentarem concretizar o objetivo, Aninha esteja aqui, protegida por nós e blindada pelo maior poder da face da terra, o amor de pai e mãe. Eu escutava com atenção e tentava descobrir como eu iria falar com Natália a respeito de algo que eu também não conseguia entender. Que a nossa filha era desejada por uma seita, porque por coincidência, num ritual cortado no meio caminho, o nascimento ou a chegada à terra de um ser das trevas
foi simplesmente bloqueado exatamente no mesmo minuto em que nossa filha nascia, no dia 8 de abril, às 9h27. E agora, 7 anos depois, esse ser que estava incubado nesse período, teria que dar continuidade ao seu nascimento, ou seja, lá como se chama isso. Mas tinha que ser no dia 8 de abril, às 9h27, numa sexta-feira santa. Então, quantas crianças no mundo teriam a coincidência ou azar maligno de ter nascido no dia 8 de abril, às 9h27, data essa que 7 anos depois iria coincidir com a Sexta-feira Santa. Era simplesmente de enlouquecer, mas eu procurava permanecer calmo, colocando ordem nos pensamentos, pois eu sabia que viria algo muito grande para nós enfrentarmos. E nada justificaria eu recuar, já que tudo o que viria era para proteger a minha querida Ana. Então o combinado era eu ir para casa, explicar tudo para a Natália e a gente ficar calmos dentro de casa, sem grandes alardes, fazendo o que o delegado tinha combinado, que a gente ficasse do lado do telefone acreditando que viria uma ligação dos sequestradores, que qualquer deslize nosso, sem dúvida alguma, os membros da seita ficariam sabendo e poderiam partir para um plano B que ninguém sabia qual seria. E que com certeza o professor viria nos procurar para saber, preocupado e coisa. E nós teríamos que saber como agir. Ele teria que sair convencido que nós não sabíamos de nada. Natália até me perguntou: poxa, e a festa? Eu disse: o que tem a festa? Não, os convidados, a gente avisa. Eu falei: mas isso é secundário. Mas, aquela coisa, né? Eu liguei para perguntar o que a gente faria sobre a festa. Ele disse: deixe como está, porque qualquer mudança poderá chamar a atenção deles. Depois vocês expliquem, se é que desejam. O importante agora é defender a Ana. E também me veio na cabeça: tá, mas sexta-feira é dia de missas, de eventos na Igreja Católica. Como vocês farão? Ele disse: normal. Normal. Só que às 9h27 nós estaremos prontos. A diferença será uma mudança, uma adequação de agenda que já foi até colocada em prática. Seu Romário, essa foi a situação mais inusitada e desesperadora que nós poderíamos imaginar um dia enfrentar. Era a nossa filha na mira de uma seita satânica para ser transformada num cavalo de um demônio, e nós tínhamos que contar apenas com 3 ou 4 soldados da igreja, uma estrutura, uma construção, um templo, e ajudar no que pudéssemos. Seu Romário. É claro que o tal professor, o sacerdócio, veio nos visitar, muito solícito. Eu olhava nos olhos daquele homem assim, eu via a falsidade, mas me deixava levar. Não dava bandeira. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E
E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Os dias que antecederam a sexta-feira, sem dúvida alguma, foram os mais longos das nossas vidas. Não só pela ansiedade e pela espera por não saber o que nos esperava, mas porque nós percebíamos que na rua, carros com placas fora de nossa cidade circulavam uma quantidade bem acima do normal. Na verdade, infinitamente acima, porque a nossa rua era uma rua pacata, residencial, onde praticamente transitavam só moradores. E para completar, Sr. Romário, na nossa casa começaram a acontecer fenômenos. Portas se abriam, barulhos estranhos, louças caíam e quebravam. Dias frios lá fora, chuvosos, mas sem vento. Já dentro de casa, de vez em quando, as cortinas. Era algo terrível. Era algo que parecia que estava ali para nos amedrontar, para nos enfraquecer, ou até mesmo para testar nossas reações. Pessoas estranhas começaram a circular no centro da cidade, fazendo compras. E não era pouca gente, não. Todo mundo percebia que tinha algo no ar, algo diferente. Mas é um feriado, né? Se bem que a nossa cidade não era turística. E o tal professor, ele foi maldoso. Ele deixou escapar. E o que mais chamou a atenção dele é, poxa, a felicidade de Ana, da sua festinha. Ela dizia como iria ser, ela conversava. E agora, com ela desaparecida, a festinha não aconteceria. Foi ali que deu start em mim. Eu fiquei sem uma resposta. E eu percebi a inteligência dos soldados da igreja, porque quando eu perguntei sobre a festa, eles disseram, deixa correr normalmente. Mas poxa, eles sabiam que não teria festa, pois não teria aniversariante. Mas eles me deixaram, sabe, sem uma resposta pré-estabelecida. E essa surpresa foi que serviu para convencer o tal sacerdote. Eu disse, mas é mesmo, né? Eu olhei para a Natália olhou para mim. Aí eu comentei, nós nem tínhamos pensado nisso. Meu Deus, nós temos que comunicar aos convidados que não terá festa. Aí o homem parecia que se deu por satisfeito na nossa reação e disse, claro que não é necessário, todo mundo sabe o que está acontecendo, mas eu estou aqui, estou do lado de vocês, podem contar. Eu agradeci, ele falou de mensagens, deu uma caixa de mensagens escritas por crianças. Sabe, a vontade que eu tinha de esmurrar aquele infeliz, mas acredito que nos saímos bem. Na sexta, após a meia-noite, nós percebemos uma vigilância acentuada na nossa rua. Certamente eram pessoas daquele seita, daquela coisa, que estavam ali para ter certeza que as nossas atitudes seriam normais, que se estava tudo muito bem. Mas tinha uma pessoa que nós tínhamos que conversar. Ficar que se parássemos de falar com ele, também daria na vista. Era o delegado. E o delegado era meu amigo pessoal. Inclusive ele relevou muito da minha falta de educação quando eu estava desequilibrado. Eu chamei ele lá em casa, ele veio prontamente. Eu me desculpei, ele disse que não tinha que desculpar, porque ele sabia o que eu estava passando. E daí eu falei, não, o senhor não sabe não. Aí eu contei. Ele ficou paralisado. Ele não sabia o que dizer.
Ele dizia: igreja. Não vai ter telefonema, mas nós estamos agindo como se tivesse, vamos continuar e eu vou precisar da tua ajuda. Mesmo que tu acredite ou não acredite, deixe passar sexta-feira. Se passar sexta-feira, de qualquer maneira nós estamos aí nesse intervalo que tu fala que os sequestradores demoram para ligar, para botar pressão na família. Então vai ser normal. Mas na sexta-feira faça uma guarda, uma ronda severa aqui na rua, porque tem muita gente estranha transitando. E ele foi um que confirmou, é mesmo, a cidade está meio movimentada, está com um aspecto diferente, né? O hotel está lotado. Sabe aquela coisa? Tem os restaurantes com reserva, sabe? Então, por favor, nós temos que sair daqui sem sermos vistos para irmos para a igreja. Isso prontamente ele deu um jeito. E eu comentei com ele: não revele para ninguém o que nós comentamos agora. Porque nada nos garante que dentro da sua corporação não tenha gente dessa seita, que pelo que soubemos, ela tem tentáculos espalhados por todos os segmentos da sociedade. Sr. Romário, na sexta de madrugada, conseguimos sair furtivamente. E pedimos para Dona Flávia ficar dentro de casa, da nossa casa, mostrando que tinha gente lá com luz acesa, aquela coisa toda. E também para atender telefonemas que por acaso acontecessem na madrugada, e depois ficamos sabendo que muitos aconteceram, mas ela foi perfeita, ela pegava o telefone: pô, o que está acontecendo? Parei com esses trotes, vocês não têm vergonha, sabe? E desligava. Sem dúvida alguma era a gente da seita querendo saber se nós estávamos em casa. Eles não tinham como reconhecer a voz. Ficava perfeito. E lá estávamos nós, de prontidão. Sr. Romário, fechados na igreja, estavam aqueles guerreiros postados, o Padre Vicente, Ana Paula, Natália e eu no altar, diante da imagem de Cristo, as portas trancadas. Quando deu 9 horas, começou um vento, as janelas dos vitrôs começaram a quebrar, um barulho estranho, um zunido estranho, e criaturas flutuando dentro da igreja. Algo fantasmagórico, sabe aqueles livrinhos de missa, todo o ornamento da Semana Santa, tudo sendo destruído. De repente aquela porta gigantesca simplesmente se abriu, as duas tampas, pá! E quando ela abriu, apareceu aquele sacerdote, um manto, uma coisa com uma capa, um capuz, uma imagem horrível, seguido de vários, homens, mulheres, sei lá, mas todos ali. Eles foram entrando, e quando o sacerdote viu a nossa presença no altar, ele meio que parou e deu risada, aquela risada irônica, cínica. Tipo, nada vai me barrar. Sr. Romário, nada vai me barrar. Ele queria dar a entender que sabia que nós estávamos lá, que ele nunca se deixou enganar, mas a gente percebia. E ele foi chegando e fazia assim, ó. E fitava a Ana, que estava assustada, abraçada com a gente. Ele dizia: venha, você é nossa, venha. Seu mestre aguarda, venha. Você será a rainha do nosso reino, venha, venha. Enquanto ela dizia aquilo, os homens, as pessoas que seguiam, que caem em 2 filas indianas assim, iam entrando na igreja, e a gente ficava pasmo, porque os guerreiros estavam parados, os guerreiros de Cristo não reagiam. Aí de repente, parece que aquele sacerdote conseguiu o que ele queria. Ele superou a nossa força. Ana se libertou de nós e saiu andando para descer. Sr. Romário. Só que de repente, do nada, o líder dos guerreiros de Cristo olhou para o altar e fez um sinal. Nós não entendemos o sinal. Aquilo se fez silêncio.
Todas as reações que estavam acontecendo pararam, como se o tempo tivesse parado. Nisso, surge o Padre Vicente, com sua batina de missa. Ele sai de trás de uma porta que tinha atrás do altar, vem caminhando, e do nada, com um pote, ele chegou, colocou um instrumento que até hoje eu não sei o que era, uma água, ficou ao lado de Ana e disse: eu te batizo, criança, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aquele sacerdote do mal, pego de surpresa, deu-lhe um berro. Quando ele deu um berro, Natália e eu abraçamos Ana, que saiu de uma espécie de transe, começou a chorar, e os guerreiros da igreja se posicionaram no corredor entre o sacerdote e sua fila, nós, o altar, Padre Vicente, e disseram: saiam. Nessa de saiam, o sacerdote quis reagir. Vocês pensam que podem nos deter? O que está escrito, está acontecendo. Foi quando a freira, aquela jovem do carro, linda, forte, olhou para o tal sacerdote e riu. Nada está acontecendo. Agora você vai ouvir o sino avisando. 9h30. O seu tempo esgotou. O seu mestre se perdeu no universo. Quando ela falou aquilo, foi que ele caiu em si. E com a presença do Padre Vicente, com tudo aquilo que aconteceu sem ele esperar, o tempo passou. O sino da igreja, pela primeira vez na história daquela arquidiocese, tocou às 9h30, dando o aviso que o demônio não conseguiu penetrar na casa de Deus. Enquanto isso, sirenes ecoavam. Era a polícia chegando. Aquelas criaturas que seguiam o sacerdote começaram a ficar assustadas, saíram da fileira, cada uma procurando uma porta para sair. Enquanto aquele mestre de cerimônia ajoelhou, olhou para cima e disse: perdão, mestre, eu falhei. Senhor Mário, quando a polícia chegou, conseguiu prender um bom número daqueles fanáticos, nos encontrou no altar, abraçados com nossa filha, protegidos pelo Padre Vicente e pelos guerreiros da igreja. E aquele sacerdote sem vida no corredor. O delegado, quando chegou, ele não acreditou na cena. Ele só perguntou para mim: tá tudo bem? Eu disse: ainda não acabou. Nós temos muito trabalho para organizar o aniversário da nossa filha, que será a festa que fará história na nossa cidade, e você está convidado. Claro que ele riu, claro que ele percebeu que aquele meu comentário foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Aí ele chamou alguns oficiais para ligar para o IML, para ninguém tocar aquele cidadão estirado ali. Outros se incumbiam de prender os demais que não deveriam estar ali. O que chamava atenção era um cheiro horroroso dentro da igreja. É uma mescla de enxofre, um cheiro azedo.
Foi quando Natália perguntou para o Padre Vicente que cheiro é aquele? Que cheiro era aquele? Ele disse: não sei, minha filha, mas deve simbolizar que nós vencemos essa guerra. Porque o mal pode ser derrotado, o mal pode se afastar das nossas vidas, mas o seu cheiro ele deixa no rastro. Acabou, ele disse. E quando ele disse acabou, nós olhamos em volta. Os soldados da igreja não estavam mais ali. Foi quando o barulho de carro deu para ser percebido. Eles estavam saindo do pátio. Quando um policial chegou: senhor, tem um carro suspeito saindo pela lateral do prédio. O delegado olhou para mim, olhou para o Padre Vicente e disse: bom, já que o suspeito é o carro, não dá para prender o carro, então deixe os seus ocupantes seguir o seu destino. Eles cumpriram sua missão.